Imagina só se um dos livros mais importantes da história do Brasil tivesse sido escrito em segredo. E pior, quase desaparecido para sempre. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de Úrsula. Olha só isso aqui. De cara parece a capa de um romance antigo, né? Mas a informação que vem junto é de Cair o Queixo, publicado em 1859, por uma mulher negra. Vamos parar para pensar um pouquinho no que isso significa. Num Brasil onde a escravidão era a lei, o simples fato desse livro existir, nossa, já era um ato de revolução. E exatamente essa a história que a gente vai desvendar agora. A de um livro que não só peitou um sistema inteiro, mas que foi escrito por alguém que a sociedade da época fazia de tudo para calar. Uma verdadeira obra-prima que por muito, muito tempo ficou esquecida. Para a gente entender de verdade o tamanho da coragem por trás de Úrsula, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos lá, vamos imaginar como era o Brasil lá por meados do século XIX. Um mundo, assim, completamente diferente do nosso. E olha só, nas palavras da própria autora, a Maria Firmina dos Reis, a gente tem um flash da realidade dela. Ela escreve quase pedindo desculpa, sabe? Dizendo que o romance dela tem pouco valor porque foi escrito por uma mulher e mulher brasileira. Isso mostra com todas as letras as barreiras gigantescas que ela tinha que enfrentar. Só que o que parecia ser só humildade era, na verdade, uma estratégia brilhante. Pensa bem, ela publicou a primeira edição assinando só como uma maranhense. Isso foi um ato de subversão, pura e simples. Foi o jeito que ela encontrou de infiltrar as ideias dela no debate público, driblando um sistema que de jeito nenhum estava preparado para ouvir a voz de uma mulher negra. Então, tá, mas como é que essa voz tão subversiva aparece na história? Bom, agora a gente vai mergulhar de cabeça na trama de Úrsula para conhecer as almas que dão vida a esse romance. A história toda gira em torno de 3 vidas que se cruzam de um jeito que ninguém esperava. De um lado tem o Tancredo, que é um nobre meio melancólico. Do outro, a Úrsula, a moça que o acolhe. E bem no meio disso tudo, o Túlio, um homem escravizado. É um ato de compaixão dele que vai mudar o destino de todo mundo. E aqui que tudo começa, nesse exato momento. O Túlio encontra o Tancredo quase morrendo e, sem pensar 2 vezes, salva a vida dele. É uma imagem muito, muito forte, que vira de cabeça para baixo a ordem social da época, né? O homem que era visto como propriedade vira o salvador do nobre. E o diálogo que surge desse encontro uau, é revelador. O Tancredo oferece não só gratidão, mas amizade. Pensa só, amizade, uma palavra totalmente radical entre um senhor e um escravizado naquela época. E a resposta do Túlio, cheia de dignidade, não é de um servo, mas de um igual. Ali naquele instante, eles não são senhor e escravo, são só 2 homens. É um laço de humanidade que simplesmente desafia toda a lógica da escravidão. E é exatamente por aí, pelos olhos e pela mente do Túlio, que o romance faz a sua crítica mais poderosa, mais feroz contra a escravidão. E é aqui que a autora faz uma coisa revolucionária. Ela coloca a gente dentro da cabeça do Túlio. E ele não fica só se lamentando, não. Ele questiona a base moral da escravidão, usando a própria linguagem da religião para escancarar a hipocrisia de quem o oprimia. É uma pergunta profunda. Afinal, quando é que os homens vão parar de oprimir seus próprios irmãos? Esse acesso direto ao mundo interior do Túlio, isso era uma coisa raríssima na literatura da época. A Maria Firmina dos Reis dá uma humanidade para ele que batia de frente com a lógica desumana da escravidão. E agora, a gente chega no coração do romance. Oh, a mente! Isso sim, ninguém a pode escravizar. O Túlio saca que, mesmo que o corpo dele esteja preso, o espírito, a mente, está livre. No pensamento, ele consegue voar de volta para a África. É uma declaração de uma força, de uma resiliência humana incrível. Mas, ao mesmo tempo, é um lembrete bem cruel de que a realidade lá fora continuava sendo brutal. E é essa ideia, sabe? De que a gente depende um do outro, de uma humanidade que todo mundo compartilha. É isso que é o coração do livro. A ligação entre o Túlio, o Tancredo e a Úrsula vira tipo um farol de esperança, brilhando no meio da escuridão e da brutalidade que era a escravidão. E tudo isso leva a gente a uma pergunta bem importante. Por que uma história escrita há mais de 1,5 século ainda conversa tanto com a gente hoje? Pois é, já se passaram mais de 160 anos. Mas as questões que a Maria Firmina dos Reis levantou sobre raça, sobre gênero, sobre justiça, elas continuam ecoando, e muito. A luta por liberdade, por dignidade, como a gente bem sabe, está longe de acabar. E para a gente entender melhor essa ponte entre o passado e o presente, vale a pena ouvir a perspectiva de alguém de hoje.
A escritora e ativista Preta Ferreira escreveu a introdução de uma edição mais recente do livro e o que ela diz é muito forte. Olha só o que ela diz, que captura perfeitamente o legado de Úrsula. Somos livres porque nossas ancestrais foram inconformadas com o destino que nos estava fadado. É isso. A liberdade de hoje foi construída na inconformidade de ontem. A coragem da Maria Firmina não foi só um ato literário. Foi um ato de resistência que ajudou a construir o futuro. Então, no fim das contas, redescobrir Úrsula é muito mais do que só conhecer a história de um livro. É um lembrete de que a nossa história oficial, aquela que a gente aprende na escola, está incompleta. Está cheia de vozes que foram silenciadas. Isso deixa a gente com uma pergunta que não quer calar. Quantas outras Marias Firminas, quantos outros Úrsulas ainda estão por aí só esperando para serem encontrados?